Dependendo do tipo de dívida, o credor tem no máximo 10 anos para fazer a cobrança. É o que estabelece o Código Civil Brasileiro quando não houver lei específica. O prazo de prescrição das dívidas mais comuns varia de 3 a 5 anos. Vitrine sedutora e cartão de crédito. Tentação difícil de resistir. Com certeza, né? A mulher, então... A gente trabalha para ganhar dinheiro para gastar, né? Maravilhoso, só é ruim pagar. Mas extrapolar nas compras e não conseguir pagar pode se tornar um pesadelo. Ter o nome negativado e ficar sem o crédito na praça. Pelo menos até a dívida perder a validade. O credor tem um limite para cobrar a conta e, se perder o prazo, a dívida prescreve. Dependendo do tipo de contrato que vai ser feito, eu vou ter um prazo determinado. Dados divulgados em maio deste ano pelo SPC Brasil estimam que o país tem hoje 56 milhões de inadimplentes e em 10 anos essas dívidas podem caducar, já que esse é o prazo máximo estabelecido pelo Código Civil, quando a cobrança não tem data limite de prescrição regulamentada em uma lei específica. Impostos e taxas atrasados também têm data marcada para caducar. Geralmente são 5 anos, assim como as faturas de cartão de crédito e convênios médicos. Aluguel e alguns tipos de empréstimos bancários têm 3 anos para prescrever. Dívidas cobradas na justiça seguem os prazos do processo. Tem questão de prescrição, tem questão de decadência. A prescrição é o direito de ação, é o direito que a pessoa perde o direito de pleitear judicialmente. A decadência já é a perda propriamente dita do direito efetivo. E a questão de, a partir do momento que eu entrei com uma demanda judicial, ela pode sim ter prescrições, mas são prescrições que a gente chama de prescrições processuais e não mais propriamente dita de direito. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Héctor Valverde Santana. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quanto tempo depois do vencimento da conta de atraso o credor pode inserir e pedir a inserção do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele indica que o devedor, né, no caso o consumidor que contrai uma dívida, ele estando em mora, que é o inadimplemento relativo ou o inadimplemento absoluto, imediatamente o nome dele pode ser lançado nesses cadastros negativos de consumo. Então, há uma exigência da lei que ele tenha que ser comunicado previamente e há uma construção da jurisprudência que esse prazo de comunicação tem que ser de 10 dias. Então, para a inscrição do nome do consumidor, tem que ter um procedimento prévio em até 10 dias para que ele, consumidor comunicado, cientificado, diligencie no sentido de pagar a dívida. Se ele não pagar a dívida, aí o credor pode promover a inscrição desse nome no cadastro de consumo, cadastro negativo de consumo. Algumas empresas esperam um pouco mais de tempo para tentar negociar com o consumidor que tem atraso, que pode ter perdido o emprego, está com uma dificuldade financeira, não ter conseguido arcar com aquela responsabilidade. Isso também é válido? Sim, aí está na autonomia da vontade desse credor, no caso o fornecedor, nas relações de consumo, em não promover a inscrição imediatamente e tentar, pela via extrajudicial, uma negociação para resolver a questão. Mas isso é uma faculdade, mas se o fornecedor quiser imediatamente, após o procedimento de comunicação, ele pode promover a inscrição. E quanto tempo depois do pagamento da dívida, o credor tem que ir lá e pedir a retirada do nome desse devedor da lista? O Código de Defesa do Consumidor, ele não estabelece um prazo para isso. Porém, o artigo 43, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, fala que as informações devem ser imediatamente retificadas. Então, em conclusão, a interpretação que se dá a esse dispositivo legal é que, no momento do pagamento, imediatamente o fornecedor tem que promover a retirada. E em até 5 dias ele vai comunicar que retirou o nome do consumidor desse banco de dados.
Ele que tem que comunicar ao devedor que retirou ou ele comunica ao sistema de crédito? No caso, o fornecedor? Isso. O fornecedor, ele comunica, por exemplo, ao Serasa, o banco, que é o credor, ele comunica ao Serasa que o consumidor, o cliente, pagou a dívida. E aí, essa comunicação, o banco de dados vai fazer a retirada do nome desse consumidor imediatamente. E em 5 dias ele será comunicado. O seu nome foi retirado. Caso esse nome não seja retirado, tem um ônus aí para o credor? Sim. A manutenção do nome do consumidor, essa manutenção indevida mesmo, ou seja, após o pagamento, essa manutenção indevida caracteriza uma violação a um direito da personalidade, que especificamente nós tratamos isso como uma violação da intimidade e da privacidade, né? Da honra do consumidor. Isso enseja, então, uma demanda, uma provocação do judiciário no sentido de, até numa antecipação de tutela, de retirar o nome do consumidor e, na conclusão do processo, uma condenação por danos morais. A gente ainda tem outros assuntos, outras dúvidas a esse respeito. Eu só peço um minutinho para o senhor, a gente vai para o intervalo e já volta. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Héctor Valverde Santana, que está conversando hoje com a gente a respeito de dívidas e de inserção de nome do cadastro de devedores e a retirada também. Doutor, em caso de negociação com a empresa, a pessoa não vai pagar a dívida numa parcela só, que ela não tem condições, mas ela está com intenção de pagar a dívida, vai lá e negocia em parcelas menores. No primeiro pagamento, o nome dela já tem que ser retirado? Tem que ser retirado, porque se a empresa fez uma renegociação da dívida, tecnicamente, nós chamamos isso de novação. É uma dívida nova, com outros contornos. E, portanto, o pressuposto da mora, que é a demora no cumprimento das obrigações, já não mais existe para o fim de colocar o nome daquele consumidor em bancos de dados e cadastros de consumo. Então, se houve uma renegociação da dívida, imediatamente o fornecedor tem que retirar o nome do consumidor do banco de dados e cadastro de consumo, sob pena de caracterizar aquilo que eu havia dito no sentido de ofender direitos da personalidade, a honra, né, e a privacidade e configurar um dano moral ressarcível aí ao consumidor. Agora vamos falar de prescrição, né? Um assunto que a gente deve ter muito cuidado, porque as pessoas acham que a dívida lá ficou 3, 5 ou 10 anos, prescreveu, o nome dela foi retirado dos órgãos de proteção ao crédito, mas ela continua devendo, não é? Exatamente. Há uma distinção muito tênue que deve ser feita no sentido de que, primeiro, a inserção do nome do consumidor em bancos de dados, ela tem uma consequência que é o cerceio do crédito. A pessoa não tem mais acesso ao crédito. Entretanto, a dívida permanece. E o fato dela ter o nome retirado pelo esgotamento do prazo de 5 anos, pode ser que em determinada situação e que a dívida não está prescrita ainda, ela tem o nome retirado, mas continua devendo. Ou seja, o credor pode ir ao Poder Judiciário, entrar com uma ação de conhecimento ou de execução, dependendo do caso, e fazer valer o seu direito. Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é o prazo de 5 anos para o nome, prazo máximo, do nome do consumidor estar inscrito em órgãos de proteção ao crédito. E uma outra coisa diferente é o prazo de prescrição, que atinge o direito do credor de exigir aquela dívida. Então, muito cuidado para não confundir que com a retirada do nome do SPC, do Serasa, a dívida também acabou. Nem sempre isso é verdade. Depende do prazo de cada uma. Depende do prazo de prescrição de cada dívida. Isso é variável. Antes de se chegar a esse prazo, desse extremo, o credor pode procurar o devedor para negociar uma forma melhor de pagamento e tentar ir por várias vezes receber? Pode. O credor tem esse direito. Tá? Tem esse direito, como também tem o direito de provocar o Poder Judiciário para a chamada execução forçada dessa dívida. Né? O juiz vai determinar a citação do devedor, a oportunidade para ele garantir o juízo, se não o fizer e fluir o prazo de embargos, ele vai expropriar patrimônio do devedor para satisfazer esse crédito, né,
que ele contraiu. Mas é um direito do credor buscar essa negociação. Aliás, esses métodos alternativos de solução de conflitos, eles são bastante estimulados. Hoje, na Europa, há uma regulamentação recente desse assunto, e nós também, no Brasil, temos uma lei agora recente sobre isso, de estimular que as partes entrem em consenso, né? Que a solução da prestação judicial seja a última, aquela extrema. Mas nós temos que criar a cultura de resolvermos os nossos problemas, né? De dialogarmos, né, entre o credor e devedor e encontrar uma solução comum para o caso. Até para evitar a judicialização extrema, sim, né? Sim, isso é verdade. Nós já temos aí milhões de processos no Brasil, um dos países onde nós temos um grande índice de judicialização dessas questões, talvez pela falta de cultura que nós temos em conversar, dialogar, negociar. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com um juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Héctor Valverde Santana. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.